Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos, com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. E o ministro Alexandre de Moraes liberou para julgamento da primeira turma do Supremo a denúncia contra 11 militares acusados pela Procuradoria-Geral da República de tentativa de golpe de Estado. Alguns também foram acusados de planejar atentados para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. O julgamento está marcado para os dias 8 e 9 de abril. Antes disso, em 25 de março, a primeira turma vai julgar se aceita a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 acusados por tentativa de golpe. Moraes também liberou para julgamento a denúncia contra o Núcleo 2, grupo de 6 pessoas que inclui também ex-assessores de Bolsonaro e ex-integrantes da Polícia Rodoviária Federal, entre eles o então diretor da corporação, Silvinei Vasquez. Cabe ao ministro Cristiano Zanin agora marcar a data. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de junho de 2025. São 11 horas da manhã. Generais de pijama pressionam por impunidade. Reina muita raiva na parte da caserna que usa pijamas e cap verde-oliva. Quer impunidade já aos milicos golpistas. É intensa a cobrança dos generais, almirantes e brigadeiros da reserva sobre o alto comando das 3 forças. Motivo: a turma do pijama avalia que os comandantes militares não dão apoio aos militares presos sob acusação de tentativa de golpe. Mas para o professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Fico, mais importante que a possibilidade de Bolsonaro virar réu por tentativa de golpe é a chance de que isso aconteça aos generais das Forças Armadas. Acho mais importante a admissão da denúncia, a passagem à condição de réu dos generais Braga Neto e Augusto Heleno, mais até do que em relação ao presidente Bolsonaro, defende o acadêmico. Bom, antes de prosseguir, vamos dar uma olhada nisso. Os aliados querem o Bolsonaro com sangue no olho no depoimento a Moraes nesta semana que entra. Nesse jogo de cartas marcadas, ele sabe que já está condenado e não vai sair calado, diz um aliado do ex-presidente. Ciente de que seu depoimento a Alexandre de Moraes será transmitido ao vivo para todo o país na semana que vem, Jair Bolsonaro vai dar trabalho no STF. Segundo um aliado, o ex-presidente não pode passar a imagem de fragilidade e de medo diante de Moraes e precisa chegar ao depoimento com sangue no olho. Nesse jogo de cartas marcadas, ele sabe que já está condenado e não vai sair calado, diz esse mesmo aliado. Em outra direção, a defesa técnica de Bolsonaro, comandada pelo advogado Celso Vilardi, aquele que cobrou 8 milhões de reais do mito, trabalha para segurar o ímpeto do capitão. Quer que tudo corra na tranquilidade, sem atritos entre réu e juiz. Na sexta, o Bolsonaro discursou num evento do PL e prometeu não lacrar nem desafiar Moraes. Vai ser bom para ele porque um juiz pode dar ordem de prisão, pode dar voz de prisão a um réu que desrespeite a corte. Bom, o motivo do constrangimento dos militares envolvidos no julgamento da trama golpista é que figuras centrais na investigação tentaram manobras para evitar depor contra ou a favor de seus colegas de farda. Para a Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro e outros 30 réus não só planejaram, como colocaram em prática o roteiro para manter o Bolsonaro no poder. Encerrada essa fase, chamou a atenção
o comportamento dos militares, não só pelo conteúdo de certos relatos, mas também pelo indisfarçável constrangimento de alguns deles. Em conversas reservadas, generais que ocuparam postos importantes e alguns oficiais de alta patente dizem que há um grande abismo entre o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 e a trama de uma suposta tentativa de golpe. Em outros termos, eles não assinam embaixo da tese da PGR. Na denúncia apresentada ao Supremo pelo PGR Paulo Gonet, os militares têm um papel decisivo em todas as etapas e eles negam e negam até a morte. Tanto que o ex-chefe do Exército, o Freire Gomes, nomeado por Lula, nega ter recebido oferta do general Mário Fernandes, o que foi imprimir o plano Punhal Verde e Amarelo, que era o plano para matar o Lula, o Alckmin e o Moraes, no Palácio do Planalto. O Júlio César, na verdade não é o Freire Gomes, é o Júlio César Arruda. Ele confirmou o encontro com Mário Fernandes, número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, e ele foi ouvido como testemunha do Mauro Cid no processo e negou que o Mário Fernandes tenha feito tudo isso que é dito que ele fez. E, na verdade, a cúpula do Exército está inquieta com a condenação do general Heleno, que ele é uma figura muito cultuada na caserna. Não é? Os militares do alto comando torcem para que o chefe do Gabinete de Segurança Institucional não seja condenado pelo Supremo, e isso deve ser bastante difícil, dado o fato de que foi encontrado na casa do general Heleno uma agenda onde ele detalhava como seria o governo o governo que resultaria do golpe para manter o Bolsonaro no poder. E ali há detalhes como a organização desse governo, e ali é descrita uma ditadura, né, com poderes para dissolver o Congresso. É o circo dos horrores, essa agenda do general Heleno, e tem delírios de todo tipo, inclusive de instalar uma autocracia pesada no Brasil. Seja como for, é intensa a cobrança de militares da reserva sobre o alto comando das três forças. O motivo é que a turma do pijama avalia que os comandantes militares não dão apoio aos militares presos. Porém, o que o Brasil deveria estar comemorando, e você que se informa sobre política deve comemorar, é que ter generais réus hoje no Brasil é simbólico. Nenhum militar golpista da história brasileira, e foram muitos, jamais foi punido, diz Carlos Fico. O ex-presidente Jair Bolsonaro e generais da reserva são exceção. A primeira turma do Supremo tornou réus todos eles, e os 5 ministros da primeira turma decidiram de forma unânime aceitar a denúncia, e isso inaugura um capítulo na nossa história. O julgamento tem provocado reverberações à esquerda e à direita, dada a relevância do ex-presidente. Mesmo fora do poder, ele ainda tem muita influência política. Mas para o professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Fico, mais importante que a possibilidade de Bolsonaro virar réu por tentativa de golpe é a chance de que isso aconteça aos generais das forças. Acho mais importante a admissão, a passagem à condição de réu dos generais Braga Neto e Augusto Heleno do que em relação ao próprio Bolsonaro. E aqui nós temos aqui o núcleo crucial da tentativa de golpe, que você tem o Alexandre Ramagem, que é policial federal, aí você tem como militar o Almir Garnier, o Augusto Heleno, o Anderson Torres é civil, você tem o Bolsonaro, militar, Mauro César Cid, militar, Paulo Sérgio Nogueira, militar, Walter Souza Braga Neto, militar. Então você tem um grande contingente de militares, e isso pode, enfim, após décadas e décadas, após um século XX marcado pelo golpismo militar no Brasil, você pode ter uma nova era em que os militares
retornem para os quartéis, porque, como eu disse, esse movimento pró-golpista, para passar pano para golpista, ele reside nos generais de pijama, aqueles do Clube Militar do Rio de Janeiro, né, que ficam dando declaração golpista dia sim, dia também. Então o Brasil pode estar dando um passo muito importante e que, se tivesse sido dado meio século atrás, ou melhor, quando terminou a ditadura militar, que a meu juízo terminou em 1989, né, cerca de 30, um pouco mais de 30 anos atrás, se lá naquele momento tivessem sido responsabilizados os militares golpistas, hoje o Brasil não estaria vivendo tudo o que está vivendo e o nosso país estaria muito melhor do que é. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.